Olá, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou o professor Fred Viana, fundador da Fórmula de Otimização e Revisão para a Conquista da sua vaga na Polícia Militar de Minas. E desde já eu peço desculpa aos senhores que ficaram esperando a minha live de hoje à noite, dessa semana. O grande problema é que eu tive um problema aqui de conexão e realmente não consegui conectar. Infelizmente eu não consegui aí fazer a transmissão, mas eu resolvi gravar aqui o conteúdo e deixar aqui no canal para justamente você que ficou aí esperando, aguardando aí essa aula, ficou esperando, ansioso para realmente aprender esse conteúdo. E como é um conteúdo essencial para a matéria, é um conteúdo essencial para que você possa realmente ficar mais perto da sua aprovação, para que você possa ficar mais perto aí de gabaritar todo o raciocínio lógico militar, matemático, né, do nosso concurso da Polícia Militar. Eu resolvi deixar aqui essa aula gravada para que você possa aproveitar. Então, sem mais delongas, vem que a gente vai para o conteúdo agora que vai fazer você aprender definitivamente triângulos na parte de raciocínio lógico matemático. Então, vem comigo. Você que está aqui pela primeira vez, não é inscrito ainda no nosso canal, não esqueça-se de inscrever-se no nosso canal ali, né? É simples, é bem rápido, basta apenas se inscrever, deixar ali os sininhos ativados aí das notificações, porque sempre quando eu posto um vídeo ele vai aparecer para você lá. E se gostar do conteúdo, não custa nada, vale a pena aí curtir aí esse conteúdo. Ok? Porque isso vai ajudar o nosso canal, vai ajudar mais pessoas a serem alcançadas e serem beneficiadas com todos os conteúdos que aqui a gente posta. Beleza? Então vamos dar continuidade à nossa matéria. Como eu já antecipei para vocês, a gente vai dar continuidade à nossa parte de geometria. Semana passada falamos a respeito dos quadriláteros, falamos aí qual a importância de saber o quadrilátero, falamos dos paralelogramos, ok? Então hoje, dando sequência a essa parte de geometria plana, dentro ainda da matemática aí, do raciocínio lógico matemático, voltado aí para o concurso da Polícia Militar de Minas, hoje nós trataremos aí de um assunto bem importante que é sobre os triângulos, né? Então, sobre os triângulos aí, um assunto extremamente importante. Triângulos que cai muito em todas as provas aí, não somente da Polícia Militar, mas em todas as provas que tem esse conhecimento de geometria, que tem essa parte da matemática, eu acho que aí ele sempre vai cobrar alguma coisa ali em relação a triângulo. Por isso que é tão importante que vocês aqueçam-se aí, escrevam aquelas coisas mais importantes, printam a tela, e realmente fiquem espertos, fiquem atentos a todo o conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, que esse conteúdo não encontra-se em qualquer lugar, beleza, pessoal? São poucas as pessoas que passam, poucos professores que passam realmente esse conteúdo aqui. E eu resolvi dividir a aula aí de triângulos em duas partes, porque é muito grande, como eu falei, triângulos são muitas coisas para ser falado, mas aí vamos falar uma parte agora e mais para frente a gente fala da segunda parte. Na semana que vem, na live da semana que vem, da terça-feira, eu vou falar da segunda parte dos triângulos. Então, primeiramente, para que a gente entenda triângulo, o que é um triângulo? Triângulo é um polígono que tem três lados, ok? É uma figura geométrica formada aí por três segmentos de reta. Só que para ser um triângulo, elas têm que se encontrar. Então, eu não vou ficar perdendo aqui o tempo de descrever teoricamente o que é um triângulo, porque eu acredito que todos os senhores, mesmo aqueles que estão começando do zero, já sabe identificar um triângulo aí, que é uma figura de três lados com três vértices. Professor, o que é vértice? Vértice nada mais é que o encontro aqui, ó, das minhas semirretas ou das minhas retas, né? O encontro delas aqui é chamado de vértice ou ângulo, beleza? Também é conhecido como ângulo, tá? Então, para que vocês aí tenham isso em mente. Bom, já sabendo disso, existem alguma classificação dos triângulos. Existem dois tipos de classificação dos meus triângulos e que eu tenho que saber. Mas por que é essencial que eu saiba a classificação dos triângulos? Porque, como eu falei com vocês lá na nossa aula na semana passada, muito difícil numa questão de raciocínio lógico matemático, e o nosso objetivo aqui é o raciocínio lógico matemático, apresentar figura.
Então, são poucas as questões de raciocínio lógico matemático geométrico que vai apresentar a figura. Então, muitas vezes ela vai somente dar ali a descrição da questão, que eu tenho exemplos aqui, vai dar o enunciado da questão e falando assim, sabendo que o triângulo acutângulo, ou sabendo que o triângulo isósceles, e aí se o aluno não sabe a classificação do triângulo, se ele não sabe o que é um triângulo isósceles, e se ele não sabe o que é um triângulo retângulo, o que é um triângulo escaleno, aí agarra, porque não vai ter desenho. Como não vai ter desenho, ele não consegue seguir um princípio. Por isso eu tenho que saber essa classificação dos triângulos para que eu possa fazer ali as contas corretas. Então existem dois tipos de classificação. Quanto ao número de lados, aliás, quanto aos lados, né? E quanto aos ângulos. Não é o número de lados, é quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, primeira coisa, vamos ver aqui quanto aos lados, a classificação. São três tipos. Primeiro triângulo é o triângulo equilátero. E a palavra equi já vem de igual. Látero são lados. Então, um triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais. Então, está aqui um triângulo equilátero. Todos os lados são iguais. E por que tem esses tracinhos aqui? Todas as vezes na geometria, isso é até importante que vocês saibam, todas as vezes na geometria que vocês virem os lados com cortezinhos assim, significa que são lados com os mesmos cortes, ó, com os mesmos tracinhos, são lados congruentes ou lados iguais. Se estivessem dois cortezinhos aqui, dois cortezinhos aqui, dois cortezinhos aqui, significaria que esses três lados são congruentes ou são lados iguais, tá? Então isso é importante. Classificação quanto ao lado, primeiro triângulo equilátero. Triângulo equilátero é todos os lados iguais, beleza? Vamos passar para o próximo triângulo aqui. Isósceles. Isósceles. Então vamos lá. Isósceles é o triângulo que tem dois lados iguais. Apenas dois lados iguais ou dois lados congruentes. Olha os tracinhos aí novamente, ó. Dois tracinhos, dois tracinhos. Reparem que aqui embaixo só tem um tracinho. Ele é desigual dos outros dois lados, ok? Então, isósceles, dois lados iguais. Mas, professor, geralmente o triângulo isósceles vem dessa maneira? Não. O triângulo isósceles ele pode aparecer assim também, ó. A característica dele é ter dois lados congruentes, tá? Dois lados congruentes. E geralmente, em uma questão, ele vai me dizer quais são esses lados congruentes ou vai me dar pista para que eu chegue nesses lados congruentes. Ele pode estar dessa maneira aqui também, ó, virado para baixo. Mas sempre a característica do isósceles é o quê? Dois lados congruentes ou dois lados iguais, tá? Então é importante, nem sempre ele vai aparecer dessa maneira aqui não. Você tem que saber, tem que achar o triângulo isósceles, caso seja dado ali no enunciado, seja dado ali na situação, tá bom? O próximo triângulo que nós temos aí é o triângulo escaleno. Escaleno são todos os lados diferentes. Vamos voltar aqui. Todos os lados diferentes. Então, olha os tracinhos aí, ó. 2, aqui 3 e aqui 1. Significa que cada lado aqui é diferente, tem um valor numérico diferente a outro, tá bom? Então, o escaleno é um triângulo raro de se cobrar, tá? Eu nunca vi, assim, se cobrando um triângulo escaleno, a menos que for na parte lá de geometria analítica, área de triângulos quaisquer, que geralmente cobra isso. Mas, assim, para uma questão mais simples de raciocínio lógico, matemático, é difícil cobrar. Mas é importante que você, aluno do nosso método, você que me acompanha, saiba que um triângulo escaleno é aquele que tem todos os lados diferentes, tá? Então é importante que você saiba disso, principalmente você que participa aqui do nosso método. Então vamos lá, continuando. Agora falei com relação aos números de lados, mas os triângulos eles também são classificados quanto aos seus ângulos. Então, os triângulos, quanto aos seus ângulos, ele também tem três classificações. Eu tenho primeiro o triângulo acutângulo. O que quer dizer isso, acutângulo? Olha aqui, ó, depois a gente vai ver nas propriedades dos triângulos que os ângulos dos triângulos ele tem algo em comum. Mas dentro desses ângulos aqui, existem algumas coisas que eu tenho que saber. Primeira coisa,
O triângulo, quando possui todos os ângulos, ó, menores que 90 graus, tá? 90 graus, são triângulos acutângulo. Por quê? A gente já sabe na geometria plana que todo ângulo menor, né, menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Então, todo ângulo menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Todo ângulo igual a 90 graus é chamado de ângulo reto. Isso a gente vai lembrar lá daquela teoria que a gente aprendeu lá na escola, né? Lá no ensino fundamental. E todo ângulo maior que 90 graus é chamado de ângulo obtuso. Opa, ficou feio demais aqui a letra, né? Mas vamos desmanchar aqui para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Ângulo obtuso. Professor, mas por que o senhor quer que a gente guarde realmente o que significa isso? Eu quero porque, partindo desses nomes aqui, vocês já vão conhecer de cara o triângulo que eu estou me referindo. Olha aqui, ó, acutângulo. Parece com agudo, não é? Então, é acutângulo, quer dizer que todos os ângulos são menores que 90 graus, tá bom? Todos são menores que 90 graus. Então, eu não vou nem desmanchar ali para vocês entenderem o que eu estou dizendo, ó. Agora, o próximo é retângulo. Retângulo, eu já sei que triângulo retângulo, eu vou ter que desmanchar aqui que a figura está bem aqui no meio, né? Triângulo retângulo, eu já falei que é aquele ângulo reto, é aquele que é igual a 90 graus. Tá aqui, ó. Todo ângulo igual a 90 graus é retângulo. Aliás, é ângulo reto. É ângulo reto. Todo ângulo igual a 90 graus é ângulo reto. Se é ângulo reto e o triângulo chama retângulo, parte-se do princípio que dentro desse triângulo tem que haver pelo menos um ângulo de 90 graus, tá? Mas, professor, por que pelo menos um ângulo de 90 graus? Aliás, não é pelo menos um, só existe um de 90 graus. Não pode existir outro. E depois a gente vai ver o porquê que não pode existir outro ângulo de 90 graus. Tá? Mas já adiantando para vocês, se existisse outro ângulo de 90 graus aqui, não poderia ser um triângulo, tá? Porque a soma dos ângulos internos aqui do meu triângulo tem que ser 180 graus, tem que ser complementares. Mas isso é mais para frente que a gente vai ver sobre isso aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tem ângulo reto, só pode ser um triângulo retângulo. E diga-se de passagem, são os mais cobrados em concursos. São esses camaradinhas aqui. Eles têm características próprias. Então eu consigo resolver eles de maneiras mais fáceis. Por isso é que eles têm essas características mais próprias. Beleza? Então, triângulo retângulo. E aí, passando aí, nós falamos do triângulo acutângulo, retângulo, e agora, por último, nós temos o triângulo obtusângulo. Como eu falei com vocês, todo ângulo acima de 90 graus, ele é chamado de obtuso. Então, todo ângulo maior que 90 graus é chamado de obtuso. Olha aqui o nome, obtusângulo. Quer dizer que eu tenho apenas um ângulo acima de 90 graus. Se eu tenho um ângulo acima de 90 graus, o meu triângulo só pode ser obtusângulo, tá? Então, falamos das três classificações aí quanto aos ângulos. Falamos das classificações quanto aos lados e agora das três classificações quanto aos ângulos. Nós temos o triângulo acutângulo, lembrando, todos menores que 90 graus. Triângulo retângulo, apenas um de 90 graus. E triângulo obtusângulo, apenas um acima de 90 graus. Professor, isso é mesmo necessário saber? Com toda certeza. Isso é classificação dos triângulos, quanto aos ângulos e quanto aos lados. Se eu for para fechar verdadeiramente o raciocínio lógico matemático, eu preciso saber, eu careço saber desses conteúdos. Porque senão eu não consigo aí obter essa média aí na minha prova que eu tanto espero, beleza? Então, falando sobre isso, agora existem várias propriedades aí dos triângulos
E eu separei algumas aqui bem interessantes. Claro que não dá tempo de falarmos aqui de todas as propriedades propriamente dito aqui de cada triângulo, mas eu preparei aqui algumas aqui. Por quê? O nosso objetivo aqui não é sair daqui expert em triângulo. Nosso objetivo aqui é sair daqui com a certeza de gabaritar o raciocínio lógico. Então, isso aqui eu só estou preparando a terra para você realmente tirar 10 ali, acertar todas as questões de raciocínio lógico. Então, uma das coisas que tem que se fazer é guardar essas propriedades aqui, porque essas propriedades elas são importantes demais no dia a dia do estudante. A primeira é, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Isso eu já falei, vou repetir novamente para vocês. Dentro de um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Tá? Qualquer que seja o triângulo, obtuso, equilátero, acutângulo, escaleno, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Guardem isso. Hoje nós vamos fazer uma questãozinha aqui de prova, inclusive de raciocínio lógico, que ela vai envolver esse conhecimento aqui. Você tem que saber isso aqui. Se não sabe disso aqui, você não desenvolve a questão. Por isso é que eu estou falando com vocês. Tá? Então, só um minuto aqui, pessoal. Vou molhar a garganta aqui, que realmente fica ruim ficar falando toda hora sem molhar a garganta. Entenderam aqui? Então, a primeira propriedade realmente faz esse sentido. Na segunda propriedade, o que nós temos? Os ângulos internos de um triângulo equilátero são todos iguais a 60. Mas como assim, professor? Você me falou que a soma tem que ser 360? Mas vejam bem, se todos os lados de um triângulo equilátero, vamos desenhar aqui um triângulo equilátero, são congruentes ou são iguais, né? Vamos aqui colocar isso aqui, ó. Se todos os lados são congruentes, obviamente, todos os ângulos também são congruentes. Se todos os ângulos são congruentes e a soma deles todos, digamos aqui, ó, x mais x tem que dar 180, quanto que vale x? 3x é igual a 180, x é igual a 180 dividido por 3, que dá 60. Então, obviamente, por dedução, a gente já sabe, a gente não precisa de ficar fazendo essas contas. A gente já sabe que todo triângulo equilátero, o seu ângulo interno é 60 graus. Tá bom? Então, isso é importante. Hoje, na questão de hoje que a gente vai resolver, vai carecer saber disso aqui também. Olha que eu já estou dando aqui o feeling das propriedades para simplesmente vocês resolverem as questões simples de raciocínio lógico. Então, sabendo disso aqui, a gente vai passar para a nossa próxima propriedade, que é importante também. A nossa próxima propriedade é os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Como assim, professor? Vamos desenhar aqui um camaradinha. Vamos desenhar ele aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Ele aqui. Aqui, ó. Tá aqui. Triângulo isósceles, a gente já viu que são dois lados congruentes. Esses dois lados aqui que estão traçados, né? Se ele tem dois lados congruentes, igual no triângulo equilátero, aqui são dois ângulos são iguais. Professor, nesse caso, dá para eu saber qual a medida do meu ângulo? Se eu tiver o ângulo central aqui, ó, digamos que ele te dê esse ângulo central, ele fale que aqui é 20, aí dá para eu saber que aqui eu vou ter x, aqui eu também vou ter x. Se os dois triângulos da base são congruentes, eu já concluo que o seguinte, eu sei que a soma de todos aqui tem que ser 180. Então, eu falo 20 mais 2x, que eu tenho x mais x, né? São dois ângulos da base, vai ser igual a 180 graus. Aí eu resolvo fácil, ó. Passo o 20 para lá, vai dar 2x é igual a 180 menos 20. 2x é igual a 160. 2x vai ser igual a 160 dividido por 2, vai dar 80. Então, eu consigo achar aí quantos graus valem cada ângulo de baixo do triângulo isósceles, tá? Triângulo isósceles. Agora, do triângulo escaleno, eu não consigo mexer muito, tá? Então, sobre os ângulos do triângulo escaleno, a única coisa que eu sei dizer do triângulo escaleno
é que a soma dos ângulos internos vai dar 180, porque isso serve com qualquer triângulo. Qualquer que seja o triângulo, a soma dos seus ângulos internos é 180 graus, tá bom? Então, guardem essa propriedade que é muito interessante. Professor, agora a condição de existência. Isso aqui é coisa que quase ninguém comenta em vídeos, que quase ninguém ensina. Então eu estou dando aqui para vocês a receita, a chave do bolo, a receita do bolo, a chave da porta para justamente você aprender isso aqui. Nem todo triângulo pode se existir. Como assim nem todo triângulo pode se existir? É condição de existência de um triângulo. Exemplo, essa figura aqui. Ó, eu posso dizer que isso é um triângulo ou não? E aí, fica a pergunta. Obviamente que não. Lembre que a dedução de triângulo ou a teoria de triângulo diz que tem que ter três semirretas que se encontram, né? Que elas se juntam formando três vértices. Aqui não está se juntando, formando três vértices. Obviamente, então, não é um triângulo. E por que que isso aqui não é um triângulo? Por causa das medidas. Então, qual é a condição de existência de cada triângulo? E é aí que eu vou passar para vocês aqui qual a condição de existência de cada triângulo. Ó. Para se existir, para se construir um triângulo, é necessário que a medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma das medidas dos outros dois. Isso é, não tenha dúvida que é o maior bizu que vocês vão ver de triângulo. E maior que o valor absoluto da diferença entre essas medidas. Professor, o que quer dizer isso? Vamos lá, não se exalte, não se perca. Vamos lá que o professor vai exatamente explicar o que significa isso, o que quer dizer isso. Vamos aqui exemplificar esse triângulo aqui. Dado esse triângulo, digamos que ele tenha 3, 4, 5, tá? Esse triângulo aqui, 3, 4, 5. Esse aqui são as medidas do seu lado. 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Ele é um triângulo? Sim, ele se encontra, mas para que ele exista como triângulo, eu tenho que aplicar esse teorema, eu tenho que aplicar essa fórmula. Como é essa fórmula? Ela me fala que é o seguinte, se eu pegar um lado, vamos pegar um lado qualquer aqui, vou pegar aqui o 4. Se eu pegar o 4, a soma dos outros dois que sobraram, 3 e 5, vamos lá, vamos colocar aqui, vou desmanchar aqui, vamos pegar aqui a soma de 3 mais 5, falou que a soma das medidas dos outros dois é maior, essa soma aqui tem que ser maior do que o lado que sobrou, o lado 4, tá bom? Então eu peguei 3 mais 5, tem que ser maior do que 4. 3 mais 5 a gente sabe que é 8, 8 é maior que 4, obviamente. Então vamos pegar os outros dois lados, ó. 3 mais 4 tem que ser maior do que 5, o outro que sobrou. Beleza? E 5 mais 4 tem que ser maior do que 3. Vamos ver se isso tudo aqui bate. 3 mais 5 é 8, é maior do que 4. 3 mais 4 é 7, é maior do que 5. 5 mais 4 é 9, que é maior do que 3. Ok, passou pelo feeling. Então, isso é que tem que acontecer. A soma de dois lados tem que ser maior do que o outro restante, tá bom? Ou a diferença tem que ser menor. Tá? A diferença tem que ser menor do que o valor absoluto. Beleza? A diferença entre essas medidas. Mas eu prefiro que vocês decorem somente essa parte aqui. Ou gravem, né? Ou aprendam. A soma de dois lados tem que ser maior do que a parte do outro lado, que é a medida do outro lado que sobrou. Tá bom? Isso é importante, que é uma condição de existência. E eu já vi questão desse tipo, caindo em raciocínio lógico. Justamente, eles dão dois lados e falam, é possível esse triângulo existir? Qual seria a medida viável do terceiro lado para que esse triângulo exista? E se você não sabe fazer essa conta aqui, você não saberia qual seria a medida que esse lado, esse terceiro lado, poderia ter. Por isso é que é importante saber essa condição de existência aqui dos triângulos, tá bom? Extremamente importante que você entenda essa condição aqui dos triângulos. Bom, passado isso, agora a gente vai falar alguma coisa aqui em relação ao triângulo que eu já expliquei para vocês, que é o triângulo retângulo.
Ele é extremamente importante, esse triângulo retângulo. Por isso é que eu até separei ele aqui para a gente falar de algumas propriedades dele. E ele simplesmente cai muito em prova, principalmente raciocínio lógico matemático. Então, por isso que a gente vai falar um pouco desse triângulo retângulo. Então, primeiramente, aqui as relações métricas entre esse triângulo retângulo. Bom, a gente vai relembrar de assuntos que os senhores já estão cansados de fazer. Mas existem nomes aqui nos lados do triângulo retângulo. O triângulo retângulo a gente já viu que é aquele que possui um ângulo reto, em qualquer posição, tá? Pode ser aqui que o ângulo reto pode aparecer, não importa a posição. Apareceu um ângulo reto, mas professor, por que o senhor está falando que esse quadradinho aí é um triângulo reto? Então, para aqueles que não sabem, né, e vale a pena eu falar aqui, que eu sei que tem gente que não vai saber mesmo. Eu sei que tem gente que assiste os meus vídeos aí que não sabe nada de matemática ou que esqueceu. Realmente esqueceu. Isso aqui, pessoal, se não praticar, esquece mesmo. Isso é normal e eu te entendo e não te culpo. Se esquece mesmo. Esse quadradinho aqui com um pingo dentro simboliza 90 graus. Agora, pode vir um triângulo com o número 90 graus aqui? Pode vir, normal. Ó. Digamos que venha 90 graus aqui e sem estresse. Pode vir um número ou pode vir esse quadradinho aqui, que universalmente é significado um ângulo de canto. Isso aqui significa um ângulo de canto. Então, na engenharia, em diversos lugares aí, é a representação do ângulo reto, né? Um ângulo reto ou de 90 graus é esse tracinho com bolinha, tá? Então, só esse parênteses aqui para vocês entenderem. Então, tem um ângulo reto, obviamente é um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, ele possui nomes dos seus lados, ó. Oposto ao maior ângulo, ou oposto ao ângulo reto, nós temos o maior lado. Então, sempre, em todos os triângulos é isso. Em todos os triângulos. O lado oposto ao maior ângulo vai ser sempre o maior lado, tá? Vai ser sempre o maior lado. No triângulo retângulo não é diferente. Oposto ao maior ângulo de 90 graus é a hipotenusa, que é o maior lado do nosso triângulo. O maior lado do nosso triângulo é a nossa hipotenusa, tá? Os outros dois nós temos cateto oposto e cateto adjacente, vai depender do ângulo. Então, por exemplo, esse aqui, ó, cateto adjacente desse ângulo aqui, é esse aqui. Cateto oposto é esse aqui. Cateto oposto a esse ângulo alfa, esse aqui. Cateto adjacente, esse aqui, tá bom? Mas o que eu quero que vocês guardem aqui nessas relações métricas é o seguinte. Maior lado oposto ao ângulo de 90 é a minha hipotenusa. Os menores lados são catetos. Mas por que esse nome, professor? Porque existe lá um camaradinha que ainda não se sabe nem se existiu, né? É só um parênteses aqui mesmo, mas chamado de Pitágoras, que descobriu, né? Na verdade, ele não descobriu, porque já existia, pessoas já usavam o teorema de Pitágoras muito antes de Pitágoras ter nascido. Né? Então, na verdade, ele só patenteou, digamos assim, esse teorema de Pitágoras. Esse teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, vou chamar aqui de hipo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ó. Isso é um teorema, tá? É um teoremazinho lá de Pitágoras. Por isso é que a gente chama triângulo pitagórico. Depois eu vou mostrar para vocês o porquê desse nome, tá? Então, cateto ao quadrado. Isso é um teoremazinho que a gente deve guardar, deve saber. Sempre quando falar comigo que é um teorema, que é um triângulo retângulo, e que eu preciso saber a medida do lado, sempre vou ser levado nesse teorema aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos, tá? Isso vale para todo triângulo retângulo, tá? Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso é importantíssimo para que vocês compreendam isso aqui. E aí existem umas outras relações métricas, que são das projeções do triângulo retângulo. Isso aqui é uma coisa um pouco mais assim aprofundada dos triângulos retângulos,
que eu nem gosto de passar assim, igual eu vou passar aqui não, porque eu sei que confunde muito o aluno. Mas eu preciso passar, só falar com vocês que existem essas projeções, que existem essas relações métricas, por quê? Caso caia uma questão que envolva essas relações, vocês já estão prontos ali a sanar, já estão prontas ali, prontos a realmente achar aí a resposta. Essas projeções, elas falam o seguinte, dado aqui um triângulo retângulo, né? Aqui em cima é um triângulo retângulo, esse grandão aqui é um triângulo retângulo, tá vendo? Tem um ângulo reto lá em cima. E esse aqui embaixo também é um triângulo pequeno, mas é retângulo também, tá? Mas a gente vai focar no grandão. E aí nós temos aqui lado, lado, lado. Lembra qual é o nome desse lado aqui? Oposto ao ângulo maior, hipotenusa, cateto, cateto, tá bom? Hipotenusa, cateto e cateto. E aí, o que acontece? Aqui eu tenho H. Lembra que eu falei que o H simboliza aí a altura na geometria plana? H é a altura. H é a minha altura. E aqui eu tenho uma projeção, que é esse ladozinho aqui, que a gente chama de projeção da altura. E esse ladozinho aqui também, chamado de M e N. Mas, professor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar que é o seguinte, existem teoremas, existem relações que um tem com o outro aqui, uma projeção tem com o outro. E aí, como eu faço para justamente saber essas relações? E aí eu vou passar para vocês aqui um macete que vocês nunca mais vão esquecer, porque eu aprendi isso aqui lá na quinta série e nunca mais esqueci. Tá? Primeira coisa aqui, vamos pegar aqui o lado direito e vamos passar um traço. A gente passa um traço aqui, ó. Como assim? Para que serve esse traço, professor? Depois eu passo um traço para o lado de cá também. Tá? No início do traço eu tenho C. Eu coloco o C aqui. C ao quadrado, isso é uma relação. É igual, vou descer no traço, ó, N vezes A, vezes a hipotenusa. Essa é a primeira relação, tá? Agora, ao contrário agora, o B aqui, ó. B ao quadrado é igual a M vezes A. Tá vendo? Tá vendo aqui como que é importante esses traços? Isso eu aprendi lá na quinta série, esses tracinhos aqui. Então é extremamente importante. Então já tiro aí as minhas duas primeiras relações das projeções da altura aí do triângulo retângulo, ó. As duas primeiras relações. O que é isso, professor? É uma fórmula? É uma maneira de descobrir o lado. Digamos que ele só deu dois lados aqui, só deu a hipotenusa e um cateto. Você quer descobrir essa projeção aqui. Essa aqui é a fórmula. C ao quadrado, cateto ao quadrado, é igual a projeção da altura vezes a hipotenusa. Outro cateto ao quadrado é igual a projeção aqui da altura vezes a hipotenusa. Vamos ver mais relações aqui? São várias. Vamos ver mais uma relação aqui, ó. Agora eu pego esse camarada aqui, da altura agora, ó. H ao quadrado é igual a M vezes N, ou N vezes M. Beleza? Olha aí, mais uma projeção para que a gente entenda, ó. Então, isso são todas relações métricas para que a gente possa entender do triângulo retângulo. Sei que eu estou passando bem rapidinho aqui, bem exemplificado mesmo, bem resumido, mas é como eu falei com vocês. Quer saber mais aqui, aprofundado, né, o conteúdo dentro dessa parte de triângulo, como eu falei com vocês, se inscreva aí no nosso método. O método está bem aí na descrição, o link está bem na descrição que vocês vão ver isso aqui passo a passo. Eu estou passando bem rápido aqui para o vídeo não ficar muito grande, para a aula não ficar muito maçante também, tá? Então, estou dando algumas palhinhas para vocês entenderem que existem essas relações métricas. Outra relação métrica aqui que a gente vai ter aqui também. Esse vezes esse. Então, C vezes B é igual a, vou mudar de cor aqui, altura H vezes a hipotenusa. Então, outra relação muito importante. Então, reparem, eu já passei 4 relações aqui para vocês.
do triângulo retângulo, que vocês podem aí usar e abusar delas à vontade para resolver questões desse tipo aqui, tá? Muito importante que vocês compreendam também. E agora, existem diversos aí triângulos pitagóricos, né? Triângulos que eu quero que vocês entendam do Teorema de Pitágoras. Como assim triângulos pitagóricos, professor? Então, como eu falei com vocês aqui sobre a hipotenusa, deixa eu voltar aqui, para a gente, só para vocês lembrarem aqui. Aqui, ó, relações métricas. Como eu falei com vocês, tem aqui o cateto e hipotenusa. Existe um triângulo pitagórico, ele já tem as medidas já definidas. Ele simplesmente não cai em concurso, ele despenca em concurso. E eu quero que vocês gravem ele. Mas por que gravem ele, professor? Por quê? Quando aparecer as medidas parecidas com as medidas desse triângulo, para vocês não precisarem ficar fazendo conta, vocês já vão direto na resposta. Por que isso? Repare, esse triângulo aqui, ó, 3, 4, 5. É inclusive o triângulo do exemplo que eu citei para vocês inicialmente. Esse triângulo é um triângulo pitagórico, tá? Um triângulo pitagórico muito famoso. 3, 4, 5, onde nós temos a hipotenusa 5, os catetos 3 e 4. Mas como é que eu sei? Por causa da relação da hipotenusa. Lembra que eu falei, ó? O quadrado da hipotenusa, então 5 ao quadrado tem que ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Essa é o teorema de Pitágoras. Vamos ver se isso é verdade? 5 ao quadrado, 25, é igual a 9 mais 16. 9 mais 16 dá 25. Então, 25 é igual a 25. Ok, bateu. Excelente. Então, se bateu, eu sei que esse triângulo 3, 4, 5, ele é extremamente importante para que eu grave. Porque muitas vezes pode aparecer um problema assim, olha. Digamos aqui, ó. Aparece um problema assim. Ó, 9, 12. Olha, está aparecendo que triângulo? Ah, professor, eu quero achar o valor de x aqui. Ah, professor, a gente já sabe o teorema de Pitágoras, isso aqui é fácil fazer. É só eu fazer que x ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Eu vou achar. Com certeza, eu vou achar, né? Vou fazer conta aqui, ó. X ao quadrado é igual a 81 mais 144. Aí eu vou ter que fazer conta. Então, isso, principalmente para eu que sou um concurseiro, principalmente para mim que quero realmente fazer questões em menos tempo. Isso aqui vai consumir meu tempo. Então, o que eu já sei? Eu já sabendo da existência do triângulo pitagórico 3, 4, 5, eu já bato o olho nesses números aqui, ó, já vejo. 9 e 12, eles têm alguma coisa em comum. Espera aí. Se eu dividir aqui por 3, eu vou achar 3, né? Se eu dividir aqui também por 3, eu vou achar aqui 4. Então, esse triângulo é o 3, 4, 5. Só que o que eu tenho que fazer com 5? Se eu dividir por 3, eu vou multiplicar ele por 3. Ó. Esse é um triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 3. Vou explicar de novo para vocês entenderem, que eu sei que gerou confusão. Vamos lá. Ó. Se aqui eu tenho 9, esse triângulo aqui, vamos pegar esse triângulo aqui como base agora. Ó. Esse triângulo grande aqui, tá bom? Vamos pegar ele como base. Se aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 12. Esse é um triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 3 cada lado. Eu multipliquei o 3 por 3, que deu 9. Eu multipliquei o 4 por 3, que deu 12. Basta eu multiplicar quem por 3? O 5, que vai dar 15. Eu já acho a minha resposta. X é igual a 15. Eu não preciso ficar perdendo aquele tempão fazendo conta de ao quadrado, fazendo 12 ao quadrado. Depois eu vou ter que tirar a raiz quadrada. Eu não preciso ficar perdendo tanto tempo. Principalmente que o tempo para mim é precioso, tá? Então guardem aí essa questão dessa medida desse triângulo que é muito importante. E aí, para finalizar a nossa aula, como eu havia prometido para vocês, prática do nosso conhecimento. Olha que questãozinha bonita. E, salvo engano, essa exceção foi uma exceção, tá? Foi uma exceção dessa questão aí de raciocínio lógico matemático ter a figura.
Então eu vou ler aqui e a gente vai fazer junto. Um arame de extremidades C e D, olha que maldade dessa questão. Quando você olha aqui para a figura, você acha que a extremidade do arame está aqui até aqui, né? Mas não, isso é um arame grande, ó. Ele sai daqui, é um arame grandão. Foi dobrado, ó. Esse arame é isso tudo aqui, ó. Beleza? A extremidade dele é C e D. Era um arame reto assim. Então, ó, um arame C e D de extremidade de 8 centímetros de comprimento, então ele tem 8 centímetros de comprimento. É dobrado de modo a formar um triângulo. Então, dobrou ele aqui e formou um triângulo equilátero. Opa, a gente já sabe o que é um triângulo equilátero. ABC, então tem lados iguais aqui, ó. Olha aqui, estão vendo o tracinho? O que o tracinho representa mesmo, professor? O tracinho representa que cada segmento de reta vai ser congruente ou vai ser igual. Cada segmento de reta aqui vai ser congruente. O tracinho é para isso. Então, o triângulo ABC é equilátero. Eu tenho 3 lados iguais. Se eu tenho 3 lados iguais, eu já posso colocar aqui que esses ângulos também são congruentes. E medem quantos graus? 60 graus, tá bom? Mantendo os pontos B, C e D alinhados. Ó, B, C e D alinhados. Tá? Conforme a figura a seguir. Aí ele quer saber qual a distância que há entre o ponto A até o ponto D. Opa. Vou fazer uma retinha aqui mais bonitinha, né? Então ele quer saber isso aqui, ó. Saindo aqui do ponto A, vindo até aqui no ponto D. Vamos chamar esse camarada aqui de X. Ele quer saber quantos centímetros mede aqui esse camarada até aqui. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente já sabe que aqui tem 60. A gente já sabe que aqui também tem 60 e aqui tem 60. Poxa, ele me deu... Qual o número que ele me deu ali? Ele me deu 8 centímetros. Ele me falou que eu tenho um arame aqui de 8 centímetros e que foi dividido em partes. Quantas partes que ele foi dividido? Olha, o triângulo tem 3 partes. E aí sobrou mais uma parte aqui que é igual às demais. Então, é 8 centímetros dividido em 4 partes. Iguais, inclusive, congruentes. Se é 8 centímetros dividido por 4 partes, eu tenho 2 centímetros em cada parte. Compreenderam aqui comigo o raciocínio? Ó? Eu tenho 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui. Porque é um arame de 8 centímetros e que foi repartido em 4 partes. Agora, reparem aqui para mim outro conhecimento que a gente vai ter que ter, olha. Olha, se eu tenho 2 aqui e 2 aqui, esse camarada aqui, ó, é um triângulo. Olha, que triângulo é esse aqui, olha? Como eu falei com vocês, que triângulo é esse que tem 2 lados iguais? Triângulo isósceles. E o triângulo isósceles é um triângulo que ele tem 2 ângulos da base congruente. Professor, dá para a gente achar esses ângulos aqui? Será que dá? Como eu falei com vocês, eu tenho que ter o ângulo central. Quanto que é o ângulo central? Eu consigo achar? Consigo. Se eu tenho 60 graus do lado de cá, e esses ângulos aqui são complementares, esse mais esse tem que dar 180. Se eu tenho 60 aqui, aqui eu só posso ter 120 graus. 120 com 60 dá 180 graus. 120 aqui embaixo. Então, se eu tenho 120 no ângulo central, para 180, faltam 60. Então, aqui, ó, a soma desses ângulos internos aqui é 180. Aqui eu vou ter Y e aqui eu tenho Y. Professor, mas você quer achar ângulo por quê? Calma, meu pequeno gafanhoto, que a gente vai achar esses ângulos. Tem que achar esses ângulos para eu mostrar que triângulo é esse aqui, para depois a gente começar a operar. Beleza? Então vamos lá. Ó, eu tenho aqui embaixo Y e Y. Então 2Y mais 120, porque a soma desses ângulos internos aqui tem que dar 180. Beleza? Então 2y é igual a 180 menos 120, 60. Y vai valer 30 graus. Achei o valor de y aqui embaixo. Então y ali embaixo vale 30 graus.
Então vamos lá. Vamos lá, não percam o raciocínio. Não percam o raciocínio, a gente vai chegar. Aqui embaixo, então, eu tenho 30 graus. Agora, olha que interessante que se transformou aqui esse triângulo aqui, ó. Se aqui, vamos escrever aqui novamente, ó. Se aqui eu tenho 60 graus, que eu já falei que aqui é um triângulo equilátero, e aqui eu tenho 30 graus, quanto que dá 60 mais 30 graus? 60 mais 30. Dá 90 graus. Olha que interessante. Esse ângulo aqui é um ângulo reto. Se ele é um ângulo reto, esse triângulo grande aqui, ele é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, quanto que mede a minha hipotenusa aqui, ó? A minha hipotenusa é essa grandona aqui, ó. 2 mais 2, a minha hipotenusa é 4. O meu cateto aqui é 2. Hipotenusa 4, cateto 2. E agora, eu vou passar um bizu para vocês aqui. E aqui um ângulo de 60. Que vocês não vão precisar fazer conta. Aqui eu fazendo aqui o teorema de Pitágoras, eu já vou sair aqui com a resposta. Mas eu não vou fazer isso aqui através de teorema de Pitágoras, porque eu vou perder muito tempo. Para que eu vou perder tempo? E eu não tenho tempo para perder. Aqui eu 60 graus, aqui 90, aqui só pode ter 30. Então, na geometria plana, existe um bizu, até isso é até dentro de geometria analítica, né? Mas eu gosto de mostrar para vocês esse bizu aqui. Esse bizu é indiscutível, é o melhor que tem. Todas as vezes que vocês tiverem esse triângulozinho aqui, ó, todas as vezes esse triângulo é um triângulo muito famoso, 30 e 60 graus, 90, 30 e 60, você tem uma relação muito especial entre eles aqui, ó, A, B e C. Então, ó, todas as vezes que você tiver isso aqui, já coloquem isso na cabeça de você. Todo o lado oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Isso aqui é o bizu máximo. Metade da hipotenusa. E o lado oposto ao ângulo de 60 vai ser metade ou hipotenusa vezes raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é para vocês guardarem, tá? É para vocês guardarem. Guardem isso. Já vou colocar aqui de novo para vocês aqui entenderem, ó. Deixa eu colocar aqui de novo para vocês entenderem. Printam a tela, dá um jeito. Eu não tenho muito espaço para escrever aqui, mas pô, escrevam aí no seu caderno de bizu. Então, o oposto ao ângulo de 30 graus, eu tenho que hipotenusa sobre 2, tá? Oposto ao ângulo de 60 graus, eu tenho hipotenusa vezes raiz de 3 sobre 2. Professor, por que raiz de 3? Claro, tem uma explicação por causa disso aqui, porque é a tangente, é o seno, é o cosseno. Tem uma explicação disso aqui, mas eu não vou entrar nessa explicação, porque isso é dentro de trigonometria e não é a nossa matéria. Eu não quero que você entenda o porquê, eu só quero que você anote isso aqui. Oposto ao ângulo de 60, hipotenusa vezes raiz de 3 sobre 2. Oposto ao ângulo de 30, somente a metade da minha hipotenusa. Então, já sabendo disso, o que falta então para eu resolver minha questão ali? Quase que nada. Olha aqui, ó. Qual é o lado que eu quero? Eu não quero é x. X está oposto ao ângulo de quê? De 60. O ângulo oposto ao de 60 a gente já sabe que é a própria hipotenusa, que é o x, vezes raiz de 3 sobre 2. Beleza? E quem é a nossa hipotenusa? Não é o próprio x, não. Nossa hipotenusa aqui, quem é a nossa hipotenusa? Não é o 4, que a gente já falou? Então, 4 raiz de 3 sobre 2. Eu simplifico aqui, ó. Então, dá 2 raiz de 3. É a nossa resposta aí da nossa questão, beleza? Questão B, só marcar e correr aí para o sucesso, beleza? Então, espero aí que vocês tenham
gostado desse conteúdo. Mais uma vez, peço desculpa a vocês que ficaram esperando a nossa live. Essas coisas acontecem, nessas coisas que a gente não está prevendo acontece. Peço desculpa para que vocês aí possam entender essa situação. Essas panes sempre acontecem. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a vocês aí que realmente estão nos acompanhando. Faço novamente aquele convite. Se você quer ser aprovado na Polícia Militar ainda neste ano, não perca a oportunidade de se inscrever no nosso método. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo o link do meu método. Só entrar lá que vocês não vão se arrepender, tenho certeza. Fico por aqui. Boa noite, que Deus abençoe vocês.